Vamos lá, vamos na correção aí agora. Antes de você estar olhando aí rápido, vai vendo junto comigo o porquê de cada um desse e aí você vai corrigindo, tá? Olha só. They play, eu tenho o sujeito they, então eu mantive o sujeito, tá? O pronome. Mas aqui eu tenho they play, então eu tenho um verbo no presente e sem mudança nenhuma. Quando eu tenho presente, eu tenho do ou does. Como aqui não tem mudança nenhuma, eu tenho do. Só que minha frase tá na afirmativa, por isso vai ficar don't they. Então minha frase vai ficar they play soccer, don't they? O tag question tem que ser lido com entonação de pergunta mesmo, tá? Segunda frase. She drinks juice. É um verbo com mudança, mas ele está no presente. She drinks. Se está no presente simples com mudança, eu tenho que usar o does. Só que se minha frase é afirmativa, eu usei doesn't. She drinks juice. Doesn't she? He bought a new car. Percebam que aqui o meu verbo está no passado. Bought é o passado de buy. Então eu tenho he bought a new car. Didn't he? Por que eu usei o did? Porque eu estou falando de passado. E o verbo auxiliar do passado vai ser sempre did. Como a minha frase está na afirmativa, aqui eu tenho que usar a negativa. Didn't. Tá? 4 eu tenho I am. Sempre que eu tiver I am, meu tag question será aren't I? Não tem mudança, decora isso. Aqui eu tenho let's. Let's go to the mall. Shall we? Sempre que aparecer let's ou let's not, tanto faz, tá? Afirmativa ou negativa aqui vai ser sempre shall we. Não muda, tá? A mesma coisa com o imperativo, ó. Close the door. Eu tenho aqui um imperativo. Então, eu uso sempre will you. Aqui eu tenho um imperativo negativo. Não importa se ele é afirmativo ou negativo, vai ser sempre will you no tag question. 8, eu tenho assim, Peter will study French. Eu tenho aqui futuro. Só que o futuro, ele é feito com will study. É o verbo auxiliar e depois o verbo principal. Quando eu tenho uma frase que leva um verbo auxiliar para depois vir o verbo principal, fica mais fácil, porque aí eu pego o verbo auxiliar que está na afirmativa, transformo ele para negativa. Então, se eu tenho will study, o verbo auxiliar é will, no tag question vai ser won't, que é a negativa de will, que é futuro, tá? Agora, eu tenho 9 assim, ó. She is sad. Eu tenho o verbo to be. O verbo to be não é um verbo auxiliar aqui, mas ele é um verbo principal. E verbo to be, ele é um dos verbos mais importantes. Vamos dizer assim, ele é o verbo mais importante da língua inglesa. Ele próprio se mantém. Então, eu consigo pegar o is e fazer isn't, tá? Então, she is sad. Isn't she? Esses são os mais fáceis, né? Agora, a 10 e a 11, eu coloquei para vocês confundirem mesmo, ou melhor, não confundir, e sim pensar na diferença entre os dois. Observem que na 10 eu tenho assim, they have dogs. Observem que o verbo to have, ele tá sozinho aqui, então ele é o verbo principal da frase. Se ele é o verbo principal, indica que essa frase está no presente simples. They have. Eles têm cachorros. Quando eu tenho uma frase dessa, se eu tenho simple present, eu vou lembrar de novo que o presente simples eu uso do ou does. Então, they have vai ficar don't they? Então, eu uso don't, por quê? Porque o have aqui tá como verbo principal da frase, então ele é presente. É a mesma coisa se eu falasse assim, they study, they play, they dance, eu usaria do. Como a minha frase está na afirmativa, eu tenho que usar don't, tá? Já na 11, eu tenho assim, they have gone. Esse have aqui não é o verbo principal da frase. Ele é um verbo auxiliar e o gone, que é o verbo principal da frase. O que acontece? Quando eu tenho isso, eu tenho present perfect. Lembra disso? Have ou has, mais o verbo principal no particípio. O que acontece? Aqui, quando eu tenho present perfect, aí sim eu posso usar haven't na negativa para fazer a minha tag question. Então, se eu tenho they have gone to Paris, haven't they, eu posso usar, tá? Então, presta atenção. Aqui eu tenho have sozinho, vou usar don't. Aqui eu tenho have com o verbo principal, então eu posso usar o haven't. 12 e 13 é a mesma coisa, olha só.
Jane has a doll. Esse has está sendo usado como terceira pessoa do singular, ó. Jane, que é a mesma coisa que she, pode ver que aqui eu usei she, ó. Não posso usar Jane no tag question. Então, troquei Jane por she. Mas por que eu usei doesn't e não hasn't? Porque has aqui é o verbo principal da frase, ele tá sozinho. Então, ele não pode vir da mesma maneira que eu botei na 13. Aqui é uma frase no presente simples. Então, presente simples é sempre do ou does. Como o meu verbo teve a mudança por ser terceira pessoa, né? She has ou Jane has, eu tenho que usar doesn't. Doesn't na negativa, porque aqui eu tenho uma frase afirmativa. Vamos supor que aqui fosse assim, ó. Jane doesn't have. Desculpa, voltei aqui. Jane doesn't have. Se fosse assim, aí aqui seria does, porque minha frase estaria na negativa. Então, Jane has, doesn't she. Já aqui eu tenho assim, he has helped him. Percebam que o has não tá sozinho. Então, ele tá com o verbo principal aqui, ó. Então, ele não é o verbo principal, ele é o verbo auxiliar. Todas as vezes que ele vir como um verbo auxiliar, aí ele pode ser colocado na negativa, ó. He has helped him. Aqui eu tenho um present perfect. Então, o present perfect são esses dois verbos. Has ou have mais o verbo no particípio. Então, eu pego esse has e coloco na negativa sem problema. 14. Mary was eating pizza. Aqui eu tenho um verbo no past continuous. Ó, was e depois o verbo principal com ing. Nesse caso, eu pego o verbo auxiliar e transformo para negativa. Não tem problema nenhum eu fazer isso, tá? 15. She won't travel next week. Percebam que aqui eu coloquei uma frase no futuro. Won't travel. Só que tá no futuro negativo. Se minha frase é negativa, meu tag question tem que ser afirmativo. Por isso coloquei will she. She won't travel next week. Will she? Ela não vai viajar semana que vem. Vai? É como se fosse isso. E aqui na 16, para finalizar, eu tenho assim, you aren't a good doctor. Você não é um bom médico. É, mas percebam que eu coloquei you aren't. Então, o verbo to be na negativa, aqui eu tenho que botar o verbo to be na afirmativa. Espero que vocês tenham entendido bem esse assunto. E se não tiver entendido, pergunta. Aproveita para perguntar aí no Zap, tá?